Guimarães. Eu sou Lucas Moreno. E juntos estamos apresentando o Destacast, o podcast do programa Destaque. E para começar o Destacast de hoje, estamos recebendo a doutora Cíntia Simões. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Destaque, o podcast do programa. Obrigada, Grazi. É um prazer participar desse programa. Lucas, estamos felizes, com a presença da doutora, até porque o tema, viagem... É muito interessante. Afinal, todo mundo gosta de fazer uma viagem, E agora, muitas pessoas, doutora, quem nunca viajou, tem algumas curiosidades, então algumas interesse em saber o que fazer. O cara quer sair, quer ir para a Argentina, nunca sair do país. Esse não precisa do passaporte, não é isso? Não, a Argentina não precisa do passaporte. Nenhum país da América do Sul não precisa de passaporte. Não, você só precisa de ter um documento válido, O seu RG, que tem a validade de 10 anos. Que é válido também para todos esses países da América Latina. Todos os países da América Latina. Tá, então esse cidadão depois já viajou pela América do Sul, tomou gostinho, agora ele quer cruzar o oceano. Para cruzar o oceano, se faz necessário aí já vem passaporte. Do passaporte. E qual é o passo para adquirir esse passaporte? O passaporte você tem que fazer todo o preenchimento na Polícia Federal. Você se preenche um formulário, faz o pagamento da taxa e um agendamento. O agendamento ele só é liberado após o pagamento, tá? Enquanto a Receita não identifica a União, nos cofres da União, o pagamento, você não consegue fazer o agendamento junto à Polícia Federal. Hoje, no estado do Espírito Santo, a Polícia Federal, que antigamente era no setor 4, ela fica localizada no Shopping Praia da Costa. E quem nunca viajou, para fora do país que tem a necessidade do passaporte, então fez o primeiro passo, foi lá, correu atrás do passaporte. E o visto? Mas antes disso eu tenho curiosidade. Tá, o cara vai lá para tirar, a pessoa vai lá para tirar o passaporte dele, tá bom? Sim. Tem uma coisa que pode, que não consiga tirar? Ou é para todo mundo? Não compreendi. Alguma restrição para quem vai tirar o passaporte existe ou não? Existe. Então, Existem algumas restrições. Existe? Sim. Só que no momento que você faz o preenchimento, automaticamente a Polícia Federal já identifica a sua restrição. Daí nem marca para ir lá, para não dar continuidade, Marca. Ah, é? Ele só não está apto, só não está elegível. Olha só. Aí vem as observações para que ele possa tomar as devidas providências. Para se tornar elegível e conseguir o passaporte. Por exemplo, quais seriam as restrições que impediria de retirar o passaporte? Título. O título eleitor? Esse já é suficiente para o cara não conseguir? É primordial o título de eleitor. Olha só. Ou melhor, você pode até ter o título, mas se por acaso você tiver em débito com a Justiça Eleitoral de uma das sessões, você não está apto a tirar o passaporte. Ou seja, o eleitor tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais, entre as outras. Uma outra observação, por exemplo, alguém com problema na justiça pode atrapalhar? Esse problema na justiça é muito interessante porque não é qualquer problema na justiça, mas um processo criminal, sim. Agora é o seguinte... O título de eleitor ele fica suspenso por aquele determinado período. Doutora, e com essa identidade, o cidadão ele vai para o Uruguai, ou vai para a Argentina, vai para o Chile, e lá ele resolve alugar um carro. Eu tenho essa curiosidade. Ele pode dirigir normalmente? Sim. Nesses outros países? Sim. A sua habilitação, então, tem validade lá também? Sim, pelo período da a sua habilitação é validado o período que você pode transitar em países internacionais. Tá. Não precisa nem de fazer um requerimento antecipado, nada disso. Não se faz necessário. Não se faz necessário. A não ser que você queira, de precaução, viajar e traduzir a sua carteira. Mas não tem obrigatoriedade. Não tem, né? Não, pode ser no nosso idioma. Perfeito. E se para cruzar o oceano, a coisa já fica um pouco diferente, né? É Depende. Isso? Depende? Depende. Então, o cara tá lá, a pessoa tá lá com o seu passaporte e daí ele vai atrás do visto. O brasileiro, acho que o mais procurado é os Estados Unidos. Canadá. Hoje os Estados Unidos é uma das bandeiras mais requisitadas. Isso. E em seguida, tirei o visto, como o Lucas está falando, os países mais procurados e tal, mas, na verdade, tirei o passaporte. E o visto, aqui no Espírito Santo, por exemplo, eu consigo receber o visto aqui ou eu tenho que viajar para um outro estado? Não, infelizmente não.
As embaixadas, elas estão centralizadas nas grandes capitais. Hoje, em 5 capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. Belo Horizonte tinha o CASV até 2015 aproximadamente, mas suspenderam o CASV de Belo Horizonte. CASV, para quem não sabe, é um centro integrado americano, tá? Onde se faz a biometria e o recolhimento de dados. E para eu ir receber esse visto, tem despesas, né? E aí então vai com uma equipe, vai com uma outra pessoa que também está tirando o visto, uma caravana, tem isso também, junta uma turma que vai tirar o visto no mesmo dia. Tem essa possibilidade? Tem a possibilidade, mas normalmente você fica livre para escolher primeiramente qual departamento migratório que melhor te satisfaz. Tem pessoas que preferem ir para o Recife, aproveitar e fazer uma mini férias. Tem pessoas que já está no Nordeste, né? Já está no Nordeste, já aproveita. E existem algumas vantagens também, tá, Lucas? Porque no Nordeste você não precisa de disponibilizar os 2 dias. Você consegue fazer tudo num dia só. Ou seja, o CASV e o consulado. Já nos demais, se faz necessário os 2 dias. Os 2 dias, né? Atualmente é muita sorte você conseguir tudo num dia só. Mas é muita sorte mesmo. Para a gente não sair ainda desse assunto, o seu escritório oferece todos esses serviços, né? Por exemplo, uma pessoa que chega cheia de dúvidas, que não sabe por onde começar, você tem uma equipe que trabalha lá relacionada a isso, né? Sim, o meu escritório ele é especialista em direito empresarial, mas nós também nos especializamos em direito internacional e direito de imigração. A nossa equipe ela é totalmente especializada para atender e mentorar empresas e pessoas. Agora vamos falar dos tipos de vistos mais comuns. Na verdade são muitos, né? Mas existem os mais comuns, né? São. Na realidade, os Estados Unidos ele tem aproximadamente 188 tipos de vistos. Uau! Isso? De A a Z. 188? 188. Mas os mais comuns é o de turismo, é o de Na serviço? realidade, para o brasileiro, nós temos poucas informações que são divulgadas a nível da quantidade de vistos e das suas especializações, né? O seu interesse principal. Mas o mais utilizado hoje no Brasil é o B1 e o B2. O B1 é um visto exclusivo para negócios e o B2 é para turismo e saúde. Então, quando você faz o B1 e o B2, você está apto para qualquer uma dessas finalidades por um período de 6 meses nos Estados Unidos. Tanto para o B1 quanto para o B2, Sim, 6 meses? Você pode fazer a retirada dos 2 juntos. A gente está falando do visto, né, para entrar em outros países. E para entrar no Brasil, vai ter também agora que liberar visto para entrar no Brasil? Grazi, é assim, eu não vou nem te falar que é novo, porque chega a ser surpreendente. O Brasil também se fará necessário de vistos. Mas o mais interessante é que o nosso presidente, ele delimitou alguns países para liberação, solicitação de visto. Austrália, Estados Unidos e Canadá. Parece que é mais uma política de reciprocidade. Acho que eu ouvi alguma coisa assim, do tipo, se estão barrando lá, vou barrar aqui também. Não necessariamente, né, Lucas? Porque se nós formos olhar por questão de economia, a nossa economia voltada para o Canadá, Estados Unidos e Austrália, as relações são boas, são bem fundamentadas e recíprocas. E até, assim, com essa exigência agora, eu vi agora há pouco tempo um artigo que a rede hoteleira, os empresários de hotéis, eles estão desesperados com isso, né? Porque se tornou um limitador. Limitador porque, infelizmente, o Brasil, ele não disponibilizou canais e meios acessíveis, informativos para o fato acontecer. Apesar de que se iria fazer necessário em janeiro, 10 de janeiro, o governo prorrogou para dia 10 de abril. Mas as informações ainda para nós que somos brasileiros, elas estão escassas, imagina para o estrangeiro. Sim. Agora, ainda nesse tempo que você falou de 6 meses de estadia nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. Eu já vi muita história que o cidadão pode ficar 5 meses e 29 dias, ele sai do solo americano
e daí ele vai para um outro país e retorna. Como é que funciona isso? Na realidade, o visto B1 e B2, ele te possibilita 6 meses. Mas poderá haver uma solicitação, uma única vez, uma dilatação de prazo por o mesmo período, ou seja, mais 6 meses. Caso você... Isso sem sair dos Estados Unidos? Sem sair do solo americano, ok? Mas se você sair e der uma entrada no Canadá e retornar, o seu prazo volta a correr-se novamente. Mas entendeu? eu acho o seguinte... Eu acho que é mais interessante. Eu acho que ainda nessa linha que eu estou falando, desse tempo no solo americano, dos 6 meses... É muito importante. Pois é, aí você já explicou que se esse cidadão ele sai, vai até o Canadá e passa lá, sei lá, uma semana e volta, continua valendo novamente 6 meses. Isso aí. Tá? Agora, nessa prorrogação de 6 meses, o que dá o direito ao cidadão para requerer por mais 6 meses sem sair do país? É uma situação de doença? Qual a situação? Depende. Não precisa necessariamente ser uma doença ou ser um estudo. O simples fato de você estar em solo americano e você gostou, você pode pedir uma prorrogação. Lembrando que é apenas uma vez. Você não pode renovar essa prorrogação. É apenas uma vez. Então, e isso é feito aonde? Lá mesmo? Lá mesmo. Você vai no consulado brasileiro... Você faz o requerimento no consulado. Do Brasil lá? Isso aí, né? Não. Não? Na Embaixada Americana. Na Embaixada Americana direto? Quem tem o poder de te conceder é a Embaixada Americana. Americana. Normalmente se faz por um advogado. Ah, que interessante isso. Então, e o cidadão está lá com o seu visto, tá? Sim. E ele, mesmo legal, ele começa a trabalhar. Não pode, não é isso? Pode. Ele pode legalizado. Não. Se ele pode pedir um visto de trabalho. Mesmo Mas de qual já... trabalho que nós estamos falando? Sim. Porque normalmente 90% do brasileiro que vai para ficar aproximadamente 6 meses, ele acaba fazendo algum tipo de trabalho, sem vínculo. Trabalho que ele não recebe em cheque. Ele só pode receber em cash. Só em cash. Para não falar que ele está realmente trabalhando. Porque quando está no cheque, ele está oficializado. Ele não tem como. No cheque, ele é obrigado a recolher, né? O governo vai querer saber para quem que você passou o cheque, quem descontou o cheque. Mas ele está lá com visto de turismo. Sim. Ainda assim, ele pode bater na porta lá de um restaurante, isso aí, quero trabalhar, isso pode. É possível? Isso acontece muito. E não é ilegal? Não, não é ilegal. E se fosse um caso de um estudante, por exemplo, ele não poderia trabalhar? Não. Porque no caso estudante, o visto dele é o F1. O F1 é um visto específico para estudo. Ele só pode trabalhar após um requerimento para a imigração, justificando o porquê. E outra coisa também que é super interessante, Grazi, ele pode trabalhar no primeiro ano. No segundo ano, ele não pode trabalhar a mesma quantidade de horas, porque ele foi para estudar. Senão, o governo americano vai subentender que ele tem renda suficiente para custear os seus estudos. E agora, o brasileiro chegou lá, foi para turismo, tal, e aí, pronto, sabe como é que é brasileiro, né? Chega ali na Califórnia, já conhece o americano, então conhece... Acha que está no Brasil. Ele se empolga e pronto, casou. O que acontece que, mesmo que se estiver expirando o seu visto? Isso tem problema. Ele ganha legalidade? Ganha, ele ganha legalidade. De imediato é preenchido para ele um formulário, aonde aproximadamente em 2 meses chega a autorização de trabalho. É mesmo? Sim. E isso, porque a gente ouve muito falar que isso tem casamentos arranjados. Sim. Isso é verdade? É verdade, é crime. E é crime? É. Para a legislação americana, é crime. É crime. E existe prazo, o imigrante está lá, casou com a americana, ele tem que ficar um tempo casado, um período casado para oficializar isso ou não? Oficializar ou ele ter o documento ou ele como ter o cidadão documento americano? É exatamente isso que eu queria perguntar. Então, para ele obter o documento como cidadão americano, ele tem que ficar no mínimo 2 anos casado. Já no pouco mínimo. Tempo, né? Pouco tempo. E se nesse meio aí surge... Você vai querer? Se ele casou... nesse meio surge uma gravidez? Por exemplo, dá garantia para a mulher, por exemplo? Não dá garantia para a mulher. Tem que ser no mínimo 2 anos. O americano ele é muito rígido com a sua legislação. É no mínimo 2 anos. Deu-se 2 anos, ele pode dar entrada no Green Card. Nível superior. A gente também conversou nos bastidores sobre isso. Chegando com nível superior lá fora, dá direito, por exemplo, ao Green Card no futuro?
Para ele chegar com um nível superior lá fora, ele tem que ter o visto de turismo, tá? Depois que ele tem o visto de turismo, ele deu entrada nos Estados Unidos, ele tem duas opções. Ele pode pedir a revalidação da faculdade dele aqui no Brasil, ok? Através de um visto de trabalho, ou se por acaso ele estiver em viagem para os Estados Unidos e decidiu a ficar, ele pode fazer uma mudança de status. Ah, sim. E ainda falando de nível superior, estudantes, existe algum país que não está mais liberando a entrada de estudante para poder estar fazendo intercâmbio? Na realidade, o Canadá mudou as regras, teve uma demanda muito grande e ele paralisou por um período de 2 anos, tá? Até mesmo os vistos de estudante. E caso, então, aqueles que tinham direito foram interrompidos, aí depois podem recorrer? Podem correr atrás, voltar? Porque muita gente ficou no prejuízo, né? Não necessariamente, né? Se você estava já com o seu requerimento em trâmite, Tá valendo, né? foi apreciado. 90% negado, Entendi. tá? Até a suspensão que veio agora recentemente. Mas existem algumas exceções. Ainda no Canadá, quando eu estive, eu não consegui um visto. Eu estive 4 meses no Canadá. Eu nunca Sim. consegui um visto maior do que tempo de 30 dias. E estava sempre lá de serviço. Ah, tá. E isso, claro, eu fui trabalhando, então a empresa pediu de serviço. Sim. E isso facilita, por exemplo, agora se eu quiser tirar um visto de turismo pro Canadá, Lucas, ou não? facilita. Porque Mas eu tive entrada e voltei. Saiu normalmente, Isso. né? Cumpriu os pré-requisitos do seu visto. Mas eu tenho uma segunda sugestão, Grazi. Eu acho que pode ser uma dúvida de todos, né? Sim. Poxa, eu vou investir no visto canadense? Eu vou investir no visto americano? Olha, a dica é, por questão de economia e praticidade, eu iria para o visto americano. Por quê? Quem tem visto americano entra no México, entra no Canadá e adentra nos Estados Unidos. Mas quem tem visto canadense não entra no México e não entra nos Estados Unidos. Sim. Eu não sabia disso, achei que te desse entrada a qualquer país da América do Norte. Não entra. Mas Oh, com o visto interessante. americano você entra nos demais países. Então você acaba te favorecendo, você tirar o visto americano. E o brasileiro precisa de visto para entrar no México? Precisa, agora Precisa. sim. Agora sim, não precisava, né? Não precisava. Eu lembro disso. As não últimas manifestações políticas, né, e algumas mudanças que o próprio Estados Unidos obteve em relação a imigrante ilegal, se fez necessário a exigência do visto mexicano. Entendi. Agora, uma coisa é a seguinte, doutora, o cidadão está lá nos Estados Unidos, vai Sim. estar com seu visto lá de turismo, a senhora já falou aqui que, problema nenhum, ele pode trabalhar, você está dentro do seu prazo, né? E Ele não foi com esse intuito. ele não foi com esse intuito, Mas nós sabemos aconteceu que eles isso. sempre trabalham, né? Mas mesmo se o cidadão resolve lá realmente passear, mas acontece a situação de que gostou, quer ficar. Então Sim. ele tem que se manter, então tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Perfeito. E se ele não está legalizado, ele não pode, porque ele está como turista, não é isso? Como turista, Lucas, ele pode sim se legalizar. Ele pode fazer uma mudança de status. Ah, ele pode? Ele pode fazer uma mudança de status dentro dos Estados Unidos. Não se faz necessário ele ingressar no Brasil novamente, no país de origem, para depois ele mudar os status. Em algumas situações você pode fazer lá dentro, não só pelo casamento. Mas quem credencia esse cidadão? É o empregador dele lá? Depende, se ele for por trabalho, sim, mas ele pode ir por saúde, ele pode ir por estudo. Tem vários tipos, né, de estudo, não só do inglês. Entendi. Especializações, ele pode fazer assim uma mudança de status. Claro que aqui a gente não precisa citar nomes, né? A gente só vai citar o fato. Eu conheço uma situação de que uma pessoa chegou nos Estados Unidos trabalhando, chegou aquele visto de turismo, mas para ficar, e ficou 30 ou 40 dias, eu não sei, ele se acidentou na obra, né? E ele está, acho que mais de 2 anos, ainda está na justiça, porque o cara se arrebentou mesmo, e recebe todos os benefícios americanos, e assim, e está próximo de receber a indenização dele. E com um detalhe, como já teve filho lá também, ele está com opção de
pode ficar nos Estados Unidos. Mas E é ele já super teve bem filho cuidado. lá nesse período todo, se arrebentou, ainda teve filho? Ainda teve filho. Ainda teve filho. Ele E é aí, ágil, né? brasileiro. É brasileiro, é diferente, né? É. E aí, isso, eu falo assim, cara, como é que é isso? Você não estava aí ilegal, você estava em serviço ilegal, ainda assim, eles me ampararam. Olha, quando e você toda fala... assistência na minha casa. Isso é muito interessante, tá? A saúde nos Estados Unidos, ela é cara. Caríssimo. Mas ela é boa. A assistência é algo impressionante. Só que você falou de algo que me chamou a atenção. Quando você falou que ele foi amparado. Existe uma outra situação, Grazi, que a gente conversou, mas a gente não adentrou nesse assunto e eu acho que era interessante falar. Existem algumas situações de imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos que sofrem alguns tipos de abuso do empregador ou de algum tipo de relacionamento abusivo. E eles têm medo de denunciar, com medo de ser deportados. O mais interessante é que existe uma lei nos Estados Unidos que ela não permite a deportação para esse tipo de situação. Pelo contrário, se eles forem denunciados, o Estado abraça o cidadão e pode existir, em alguns casos, após ser estudados pela a justiça americana naquele estado, eles receberam o green card. Principalmente mulheres que têm relacionamentos com o americano, vivem relacionamentos abusivos. Olha isso. É super interessante. Agora uma pergunta até no fato religioso. Também a gente vê muita gente aqui do Brasil, pastores, igrejas que são abertas lá fora, e eles têm direito, depois eles levam... Tem até o caso de uma pastora Moana, Débora Moana, que ela levou 10 anos lá fora e agora que ela recebeu, né, o green card, o direito de ficar, de vir e voltar, enfim. Por que demora tanto, doutora? Não se demora tanto. Na realidade, os vistos pós-pandemia, todos eles, existe uma demora maior. Por quê? Porque dentro dos Estados Unidos não existe um local específico ou cada estado tem o seu para julgar os vistos. Não. Os vistos são julgados em aproximadamente 3 escritórios selecionados pelos mesmos. Um fica na Califórnia, o outro fica na Flórida e eu me esqueci do outro estado que se tem. Então a demanda é muito grande, se tornou muito grande, tá? E aí existe algumas demoras a mais. Por quê? Porque dentro daquele julgamento tem que ter uma quantidade de vistos. Se não tiver em determinados assuntos, espera-se um período para agrupar o maior número para ver os julgamentos, tá? No caso dela, existe um processo que não foi divulgado integralmente, por isso que se demorou. Porém, tem aproximadamente mais ou menos uns 15 dias que a legislação americana prorrogou os vistos religiosos. Eu achei isso super interessante, porque quando nós falamos de algumas profissões que se enquadra como essenciais nos Estados Unidos, o religioso também. Não só para pregador, tá? São os músicos, qualquer um que faça trabalho na área social e espiritual, os Estados Unidos subentende que é essencial. Olha, interessante isso. E como funciona essa mudança deles do Brasil para lá? O que na grande maioria das vezes é o necessário? Chegou lá, abrir uma igreja, tal, ficaram um tempo? Como funciona? Na realidade, tem 2 ou mais, situações. Eles podem sair daqui a convite de uma igreja que já está pré-estabelecida nos Estados Unidos, a convite de um pastor, ela manda a carta convite, você pede o visto religioso. Ou já tem alguns que, como nós temos aí, por exemplo, o pregador Renan Lopes, que tem uma agenda bem assídua nos Estados Unidos, a Gabriela Rocha, agora aquela pastora Sandra, esqueço o sobrenome dela, sou apaixonada com ela. Ela também já começou a abrir sua agenda numa temporada nos Estados Unidos. Eles podem estar dentro dos Estados Unidos e, de repente, mudar os seus status, tá? Ou seja, alterar para um visto religioso, ok? E aí os Estados Unidos podem conceder ou não. Depende da solicitação. Teve uma época, teve uma oportunidade, e eu nos Estados Unidos, então talvez que eu e os amigos queriam que eu ficasse. Né? Tá. Aí eu falei assim, não, eu vou ficar aqui, eu quero voltar para minha terra. Não, fica aqui com a gente, tal. Eles brincavam de esconder passaporte, aquela coisa toda.
E uma certa vez, até comentei com você, me levaram numa produtora de um mexicano, né? Eles mesmo pegaram as imagens minhas do que eu faço Sim. aqui no Brasil e mandaram assim, pô, legal, traz pra cá, vamos aproveitar. Levou lá e o cara falou assim, olha, se você fica, eu te deixo aqui legalizado em 3 meses. Achei aquilo assim, eu acho que isso é um pouco de... Balançou? Balancei. Mas isso é possível? É possível. É possível. Em qual situação? Por quê? Porque se eu estou indo para lá, eu estou tomando o lugar de um americano, não? Não, o americano não vê isso. Não Pelo vê contrário, isso? não. É. Por isso que se tornou uma referência no mundo, um país capitalista. O americano quer, dentro do país, trabalhos que são considerados essenciais. Essenciais para quê? Para o crescimento e o desenvolvimento. Do país. Sim, se você for olhar a história americana, o mais interessante, que em sua formação, eles convidavam algumas tribos, algumas etnias essenciais para a evolução. Se eles queriam melhorar a sua agricultura, pecuária, eles convidavam o chinês. Mão de obra barata e o cultivo. Eles entendem muito bem. Então, teve uma demanda muito grande de chinês. Quando começou a demanda a ser muito grande, eles começaram a paralisar. Aí depois eles abriram as portas para os europeus. E assim eles fazem até hoje. Por isso que ainda se tem o visto de trabalhos essenciais. Trabalhos que os Estados Unidos entende que está com deficiência, como fisioterapeuta, ortopedista. Você não vai acreditar, uma que eu vou falar aqui agora, Lucas. Portadores de CNH-E. Motoristas profissionais. Motoristas profissionais de carros de grande porte. Olha isso. A gente fala de grande porte Sim, porque sim. nos Estados Unidos o que mais tem são carros Bitrens, grandes. aqueles caminhões enormes, né? São carretas. Sim. Existe essa demanda? Companhia muito grande. Olha Companhias americanas estão concedendo trabalho, tá? E os empregadores vão querer me matar aqui, né, gente? Porque Vai faltar caminhoneiro aqui no vai Brasil. faltar caminhoneiro no Brasil. Por quê? Porque a renda, né, o salário inicial é de $2.500 por semana. Olha isso. Por semana, A gente está falando de R$50 mil. aproximadamente. E o mais interessante, depois de 2 a 3 anos você prestando serviço para essas companhias americanas, eles gozam do direito de ter o green card. Olha que coisa interessante. Que coisa bacana. E uma coisa que eu acho interessante, Lucas, sem querer te cortar, é que são trabalhos que não são valorizados no Brasil. É verdade. É verdade. Tem muito isso. Agora, mudando só um pouquinho aqui, mas Claro. é porque a gente... Estou olhando para o nosso tempo, mas vai dar tempo sim. Eu estou nos Estados Unidos, tá bom? Estou lá passeando, estou todo feliz. Perdi meu passaporte. E aí? O que eu faço? Aí, no caso da perda do passaporte, você tem que buscar ao consulado brasileiro dentro dos Estados Unidos para a confecção de um novo passaporte. E tem custo? Tem custo. São aproximadamente $200, de 180 a $200. E se eu perdi na véspera da minha viagem, azar meu. Vou ter que arcar com tudo. Mesmo a minha hospedagem, uma troca de passagem. Sim, você responsabiliza 100% por tudo. Eu quase perdi o meu. Eu esqueci. Na verdade eu perdi e depois eu Achou. achei. Porque eu esqueci no restaurante, né? E perdi no sanitário. Deixa eu falar, perdi no sanitário. Caiu da minha calça e tal. E eu fiquei desesperado. Desesperado. E como é que você fez? Você conseguiu voar a tempo? Não, porque aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu tô arrumando as coisas e... Aí eu falei assim, onde eu passei? Passei por mais de 20 lugares. Sabe como é que a gente faz, né? Sim. Aí eu pensei, foi quando eu parei no sanitário. Aí eu volto no restaurante, tava lá, guardado, no caixa. Olha, foi um alívio. Foi um alívio grande. Mas você conseguiu voar dentro do período? Não tava próximo à viagem, não. Meu voo, não. Mas, assim, na hora, até quem tava lá falou assim, ó, você tá ferrado. Ninguém me explicou direito, né? Depois eu fui procurar saber também, agora você me deu a melhor explicação. Agora, Que você eu tenho que ir no consulado. Sim, você tem que ir no consulado. E você sabe também que você pode requerer o visto fora do seu país de origem. Posso, né? Pode. E também Se existe... isso tivesse acontecido com você num outro país, né? Argentina, México,
e você quisesse ingressar para os Estados Unidos, tivesse com esse plano de ir para os Estados Unidos, você poderia pedir. Entendi. Você não precisava de retornar para o Brasil. Entendi. Isso é interessante. E aí as pessoas colocavam até medo. Assim, olha, você deu sorte, porque se encontra seu passaporte, eles podiam sorte fazer... você deu e muita, né? Não, se cai na mão de tem mal intencionado, podia fazer um estrago com o meu passaporte lá. Um Isso passaporte existe um passaporte com visto, principalmente na mão de coiotes ou qualquer tipo de estelionatário, vale-se muito. Aproximadamente uns 20 a 30 mil reais. Olha isso. Sim, porque eles alteram os nomes e aquela pessoa passa a utilizar o seu nome e seu visto dentro dos Estados Unidos. E eu entendi também esse desespero dos amigos do Lucas, se ele estivesse no prazo limite dele lá, vamos supor, 1 mês, 2 meses, 6 meses, se ele estivesse naquele prazo limite, ele já tivesse o voo, só podia ficar até amanhã lá, vamos supor, e tivesse perdido aí, o que faria? Interessante isso, porque assim, ela está dizendo assim, perto de esperar no tempo de 6 meses lá. Sim. Sim, aí o mais interessante. Tem um tempo para tirar o outro, né? Tem o tempo, mas com a justificativa. Com o boletim de ocorrência, que a gente é a coisa mais engraçada. Polícia nos Estados Unidos, você não sabe de onde eles brotam. Mas aparece. O quê? Meu carro teve um acidente comigo dentro do aeroporto de Boston. Quando pensa que não, tava com tanta polícia que eu falei, gente, que é isso? Você é presa? Que é isso? E meu voo atrasado, Lucas, eu ia para pegar um voo. Eu falei, pronto, agora como é que eu embarco? O Brasil cheio de compromissos. Não pude sair de lá. Saí de lá, escoltada pela polícia, juntamente com eles, para o departamento, fiz o boletim correto, saí dali, levaram o meu carro, não tira, eles mandam tudo, é muito interessante, é um custo alto, mas eles são rápidos, eles são ágeis. E de repente eu só voltei, fui na companhia aérea, apresentei o documento apresentado, né, que foi desenvolvido pelo xerife, algo que a gente não tem aqui no Brasil. Eu falei, meu Deus, vou ser presa. E aí eu fui lá, apresentei e modifiquei. O mais interessante é que um dos voos eu tinha pela TAM. A TAM, por ser brasileira, me colocou alguns tipos de empecilho. A Delta, que é uma companhia americana, o United, me recebeu e falou para mim que eu poderia remarcar para qualquer hora que eu quisesse. Qualquer voo, me explicou quantos voos eu tinha, naquele sentido que eu ia passar primeiro em Miami, e eu fiquei super à vontade. Agora, a TAM me colocou em empecilho. Olha isso. Agora, doutora, quais os vistos mais procurados no seu escritório, por exemplo? Na realidade, como nós advogamos fazendo alguns trabalhos também nos Estados Unidos, a gente tem uma demanda muito grande. Mas aqui, né, no Brasil, que nós atendemos todo o Brasil, nós temos uma demanda muito grande para o B1 e B2, que é o visto de turismo. Temos o K1, que é o visto de noivo, o F1 e temos também o EB2. O EB2 é o visto de trabalho. Estes são os mais requisitados pela bandeira americana. E com quanto tempo uma pessoa que já está pretendendo viajar, nunca teve um passaporte, quanto tempo ela já tem que começar a se preparar? Vamos lá. Os passaportes hoje, eles estão durando aproximadamente, Grazi, a gente consegue tirar um passaporte hoje com 15 a 20 dias. Tá? Já o visto, tem algumas pessoas que me procuram e falam, nossa, só estou encontrando agendamento para dezembro, mas o nosso escritório a gente consegue, se você quiser para amanhã, eu consigo agendar um visto para você. Olha, interessante. Agora, tem que saber se a pessoa vai ter essa disponibilidade de horário, de voo nos locais, mas que a gente consegue. Então, o trabalho de vocês é exatamente esse, facilitar, né, a vida de quem está. E nós temos uma equipe também diferenciada, tá? Uma equipe que nós nos dividimos e ela trabalha separadamente. Essa área de agendamento e reagendamento para renovação de vistos ou para tirar o primeiro visto, a gente consegue fazer num prazo de 24 horas no máximo. E uma pessoa sozinha esperaria talvez até dezembro? Ou mais. Eu tive alguns clientes que me visitaram, me procuraram até hoje mesmo, que estão conseguindo para depois da Copa. Olha, que porque a Copa de 2026 vai ser nos Estados Unidos, né? Agora, então, você falou pra gente aqui que é possível o cidadão estar nos Estados Unidos, mesmo com visto de turismo, trabalhar, ok. Mas eu quero levar um negócio nos Estados Unidos. Eu tenho um negócio no Brasil, mas eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos. Muito bom. É possível? É possível. E o trâmite?
O Dificultoso? trâmite é um pouquinho demorado, É. porque depende do seu ramo de negócio, depende do que você apresenta para os Estados Unidos. Mas um fator super interessante, Lucas, é que tem uma regra que se muda. Você lembra que anteriormente eu disse que teve um período onde uma demanda de europeus foram convidados a ir para os Estados Unidos, Sim. né? Então eles têm, inclusive o europeu ele é isento de visto, tá? É um fator super interessante Super também. interessante. E nessa questão de investimento, para o cidadão brasileiro, um investimento interessante nos Estados Unidos é aproximadamente $500 milhão. Mas, se você for portador, tá, de uma cidadania europeia, são apenas $75 mil. Olha isso. A diferença é muito grande. Agora, e isso também vale, você falou que para você conseguir um green card, então você conseguir estar legal nos Estados Unidos, isso vai muito de encontro com a necessidade da demanda que o americano está precisando. Não é isso? De trabalho. Na realidade, o Green Card é a contraprestação do que você está oferecendo para os Estados Unidos. Sim. Né? Ela vai te dar, vai te beneficiar, você vai se tornar um cidadão americano. Perfeito. Mas a hora de aprovação é uma análise da necessidade dos Estados Unidos. Mas é levado em conta aquela necessidade de demanda de serviço que o americano está precisando. Sim, Isso leva muito em conta. é o que ele leva em conta. É o que ele leva. Isso se aplica também para quem quer abrir uma empresa? Sim. A mesma Sim, situação. o seu ramo de Isso aqui é negócio. interessante aqui para o nosso país, então Mas as regras não mudam. Não O valor mudam. de investimento não muda. não muda. Não muda. Você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos online. Tá. Ainda falando de trabalho, eu acho que é interessante que está em casa, o cara fica assim, quer ir embora para os Estados Unidos, quer ir embora para os Estados Unidos. Tem muito isso, né? Tem. Confesso que eu nunca quis ficar. Hoje você está Gosto fazendo muito. trabalhar, hein? Você aproveita e me dá uma água. Agora, eu estou aqui para servir vocês. Aliás, eu sempre falei aqui antes, né, nos bastidores, eu estou aqui para servir, eu nasci para isso. Tá tudo perfeito, olha aqui, ó. Tá bem? Também. Essa aqui é a minha repórter preferida, Grazi Guimarães. Só eu mesma. Que Pra aguentar, né? Não é verdade? Mas olha só, voltando, eu estava falando dessa facilidade de estar lá, né? Sim. Então, ainda falando de trabalho, o cara quer ir para os Estados Unidos, vou fazer o que e tal. Aí eu andando, toda vez que eu estou por lá andando, eu sinto falta assim, caramba, se eu tivesse aqui lá na minha cidade, aqui teria um cara vendendo pastel. Aqui teria um cara vendendo, sei lá, um milho verde. Aquela saudade do Brasil, né? As raízes. Por que a pessoa não pode fazer isso lá? Por exemplo, para ali perto do Central Park, tem aquele monte de... Eu vi aquele monte de calçada vazia, que aqui estaria lotada de... vendendo aquelas coisas, aqueles quitutes que são vendidos nas calçadas. Isso lá é proibido? Se eu tenho, por exemplo, eu quero colocar uma pastelaria ali, sabe, ali dentro do meu carro. Isso é proibido nos Estados Unidos? É proibido. É proibido? É proibido. Alguém vai bater na sua, você não pode, é isso? Não vai nem bater. Você já chega já com a mala indo para a imigração direto. É mesmo? É. Tá, isso porque é o imigrante. Mas se ele for um cidadão já? Americano? É, É a mesma coisa. não pode. Pode. Eu vejo coxinha lá, me dá vontade de comer, mas não tem. É isso, tá Aqui respondido. no Brasil também Que saudade tem da muita coxinha, às gente vezes. que coloca e é proibido também, às vezes não é liberado naquele lugar, naquela rua, naquele bairro. Mas o brasileiro, Graça, acaba sendo mais flexível. Nos Estados Unidos, ele gente sai não vê. não vê porque é uma legislação mais rígida, né? É uma legislação extremamente rígida. Então, esse tipo de acessibilidade, até por questão de risco, eles têm um controle muito maior. Uma coisa que eu sou apaixonada com os Estados Unidos é a construção. Se você fizer uma reforma, se você mudar algo na sua casa, você só pode assumir aquele cômodo novamente depois de uma fiscalização. E obrigatoriamente tudo você tem que pagar seguro. Por quê? Porque o risco é grande. Eles não querem correr risco. Estados Unidos não se corre risco, de forma nenhuma. Eles não dão chance, né? Não dão, até porque você falando aí de alimentação, teve uma indenização que ficou assim, uma referência, foi até da McDonald's, um café que foi servido na temperatura acima do normal. Olha isso. $200 mil de indenização, Eu- por causa eu- de um café. O sentimento que eu tenho quando eu estou lá é o seguinte:
é que você tem que cumprir as obrigações, mas o seu direito é garantido. Estou errado? Não, É isso mesmo, né? é isso mesmo. Vamos continuar a nossa viagem, porque a gente está muito nos Estados Unidos, né? Mas aí eu quero ir para a China. A gente tira o seu visto e vai para a China. E a facilidade? É igual? Igual, até mais. Mais fácil do que ir para os Estados Mais Unidos? fácil que para os Estados Unidos. E o período de estar lá na China? Também 6 meses? Depende. Depende para qual finalidade você vai. Se for para turismo? Sim, depende para turismo, qual finalidade. Você tem que justificar. Para você tirar um visto da China, você só vai se você tiver uma carta convite de um chinês. Se você for visitar, eu quero fazer turismo, mas eu vou em Pequim para me olhar fazer algumas compras. Somente se um empreendedor, um investidor chinês te mandar uma carta. Senão o consulado nem te atende. Então, não é tão fácil não um visto para a China. Sim, mas se você está indo para turistar, você fez um planejamento. Sim. Não é tão difícil. Por quê? Porque ele não exige o que os Estados Unidos exigem. Os Estados Unidos, ele exige, uma das regras é que você tenha vínculo social, familiar e financeiro. Ah, sim. A China, ela requer que você tenha contato com um empreendedor chinês no qual vai te receber, ele te manda uma carta. Você vai vir cá visitar a minha indústria. Então, você vai ter uma carta convite de um chinês. Mas se ele quiser ir direto conhecer, eu quero conhecer as muralhas. Não, mas ele tem que ter um visto. Tem que ter o Ele visto. tem que ter o visto justificado, tem que ter um planejamento para tirar esse visto. Mas é possível, ele para lá não precisa alguém mandar uma carta, não, ele está indo lá para fazer um turismo. Sim. Ok, né? Sim. Perfeito. Europa, tem alguns países que são mais complicados de você... Londres. Londres. É mais criteriosa. Então, vamos lá, a gente está na Europa agora. Ali na Europa eu consigo um passaporte europeu. Como? Estou trabalhando lá na Europa tal, e eu consigo me legalizar em algum país. Por exemplo, mais fácil por Portugal. Sim. Você falou anteriormente que o europeu não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. E aí eu, com essa legalizada, eu consegui cidadão europeu, cidadão português, aí eu consigo entrar Nos Estados Unidos? Sim, isso. Isso é super interessante. Né? Nem sempre. Nem sempre. Você tem que ter uma autorização eletrônica. Olha isso. Como é que é essa Que chama autorização eletrônica? ETA. ETA. Entra nos órgãos diplomáticos, na embaixada americana e faz o requerimento. Alguns não são aprovados, mas na maioria sim. Agora tem uma diferença também, Grazi. O Lucas está querendo ir para a Europa, hein? Eu tô desconfiado. Conta pra ela quantos passaportes você tem e todos eles carimbados. Eu acho que vale a pena não só ela, como nossos telespectadores saberem. A gente gosta de viajar. Então, conta quantos. Você sempre faz Eu acho que ele tá Alguns, louco para alguns. ficar. Já falou de querer ficar nos Estados Unidos. Não, hein? Mas sempre a trabalho, sempre a trabalho. Eu trabalho. trabalho muito, né, doutora? É muito, né? Muito. Entendi. Você sabe que a regra, como você, cidadão europeu, é diferente, né? O cidadão europeu, ele tem uma permanência de 90 dias para poder ficar nos Estados Unidos. Já o cidadão brasileiro, ele pode ficar por 6 meses, podendo prorrogar por igual período. Esse prorrogar por igual período, que tá agora nos assistindo, tá assim, feliz da vida. Porque não tem esse papo que a gente tem. Você sabe que tem a cultura popular, que cada um fala uma coisa, né? E eu não sabia dessa. Essa aí eles vão saber agora que. Não, que essa coisa de poder prorrogar o prazo. Você nunca teve um amigo que entrasse pelo México ou que ficasse lá os 6 meses e falasse, eu gostei daqui da América e quero ficar muito mais? E aí esqueceu da vida? Não, eles saíram, depois retornaram. Sério? Sério. Isso foi uma informação importantíssima. Doutora, agora outra informação importantíssima é descendentes. Meu avô é italiano, meu pai. Isso facilita para quando a gente quer mudar, por exemplo, quer morar lá, quer morar fora, facilita? Não, a Parece que agora a descendência- Itália deu dificultada nessa Já tem um situação. tempo, né? A Itália deu dificultada. Mas você sabe qual foi o motivo que levou a Itália a dificultar? Não sei. Infelizmente, fraude cartorária. Olha As isso. fraudes de cartório, falsificando as descendências que nunca existiram. O consulado italiano resolveu limitar. Limitou, Abrir, não proibiu, limitou. Não proibiu. Uma fiscalização maior, né?
mais rígida, mais rígida. para saber da veracidade daquela. E qual é o processo quando uma pessoa tem descendência italiana, tem descendência em qualquer outro país que ela quer ir e ela tem é uma facilidade para ela, uma ajuda já, né? Para ela ir para onde? Uma ajuda para qual Por exemplo, ela quer finalidade? morar na Itália e ela tem descendente italiano, ela quer ir embora para outro, enfim. Ela não precisa de ter a descendência italiana para morar na Não Itália. ajuda em nada, então, não é desnecessário. Tipo, quem tem ou quem não tem vai ter o mesmo trabalho. Vai ter o mesmo trabalho. Não vai mudar muita coisa. A Só vantagem que se que você tem, né, que a doutora falou aqui, doutora, você tem descendência, você tem a cidadania italiana, por exemplo, você entra em qualquer lugar do mundo. Estados Unidos, por exemplo. Não. Não? Não. Não, Grazi. Não. A cidadania italiana, ela te possibilita você pedir o acesso através do ETA. Você consegue. Mas você tem que ser portador do seu passaporte vermelho. Você não pode apenas ser descendente. Você tem que ser portador do seu passaporte europeu. Ou seja, são muitas perguntas. Então você tem mesmo que ter a sua cidadania, não só a cidadania, mas conseguir o passaporte europeu. Conseguiu o passaporte europeu. Agora, o que a Grazi estava pontuando é que qual a diferença de você ter a nível de trabalho? A nível de trabalho, possivelmente, quem tem a cidadania vai ter algo diferenciado porque ele é um cidadão. Ele é um cidadão daquele país. Então, possivelmente. Agora, a qualificação independe. Muitos, igual nós conversamos aqui sobre a categoria E, ele não tem qualificação. Qual motorista que você conhece que tem a qualificação? É verdade. Que bacana isso. Agora, olha só, vou aproveitar aqui a doutora, porque não tem pergunta sem resposta. Não é isso? Interessante, E o né? nosso tempo está acabando, é muita pergunta. A gente aumenta o Mas tempo. Segura um pouquinho a direção. Olha só. Já passamos pela América do Sul, América Latina, passamos pela Europa, fomos para a América do Norte, Oceania. Eu quero ir para a Austrália. Qual a dificuldade? Engraçado que a Austrália não tem muita dificuldade. Não tem? Não. A Austrália é super receptiva. Mesma coisa na Nova Zelândia, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Principalmente agora se tornou a queridinha após a paralisação do Canadá. A Austrália se tornou a queridinha para as questões de estudante, visto estudante. Até mesmo porque o clima é mais próximo do Brasil. Então ele se sente mais à vontade. Sim. Interessante. Eu tenho uns amigos que moram lá e eles falam, estão apaixonados, não voltam mais. Não voltam, né? E tem muito trabalho, né? Eu tenho amigas advogadas que abandonaram a carreira. Eram bem-sucedidas, foram para lá para aprimorar o inglês, não querem voltar mais. É um país também com extensão continental, Sim. igual ao Brasil mesmo, e diversas oportunidades de você crescer. É muito bacana. Eu tenho muito amigo que quer me levar quer me tirar do Brasil, mas eu não vou não. Vou ficar aqui mesmo, tá Como você vai bacana. guardar essa apresentadora? Não tem como, né? Eu não posso largar minha apresentadora. Não pode. Entendeu? Mas é verdade. Doutora, olha só, que papo gostoso, tá? Que papo bom, muito Esse interessante. só falamos de vistos, né? Só falamos de visto. Eu sei que tem muito mais, mas isso é legal, porque é a certeza que a doutora vai voltar. Exatamente. Não é isso? Será um prazer. Eu tenho certeza disso. O prazer é todo nosso estar aqui recebendo. E eu sei que depois, quando tiver, vai se dizer mais algumas perguntas, mas aí você vai voltar, vai responder pra gente. Com certeza, vai ser um prazer imenso. Foi um prazer enorme. O prazer é todo meu, Grazi. Muito obrigada pelo convite. Com toda certeza esclareceu muitas dúvidas, né, Lucas? É verdade. Esclareceu o Lucas, conseguiu esclarecer dúvidas até do Lucas que tem coleção de passaporte carimbado. Não é assim, não. Né? Não é assim, Imagina para quem ainda nem saiu Tem do que aprender país. com o Lucas, né? Então, Como? Nunca. Já falei Começar a que... viajar como ele. Olha, na minha próxima viagem, eu tenho certeza que eu quero te encontrar lá, porque vai ser diferente essa viagem. Porque, sabe tudo, né? A segurança. Tá bom? Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O DestaCast. Estreamos muito bem e estamos chegando, né, ao final O nosso primeiro DestaCast. DestaCast. E assim, foi muito prazeroso recebê-la. Obrigada. As informações foram assim muito valiosas. Eu só tenho que parabenizá-la. Muito obrigada. Eu que Obrigado. agradeço. A gente agradece de coração.